18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite, você na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Lembrando que você pode participar em 18 horas da melhor programação de Manaus, mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp que está à sua disposição, que é o 994887592. Inteiraço à sua disposição, galera. É só mandar um zap, manda um oi pra gente, comenta aqui os assuntos abordados por nós, pela equipe do 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. Dia da Consciência Negra é comemorado em Manaus com programação especial em Quilombo. E a programação cultural é no Quilombo Barranco de São Benedito, na Praça 14. Manaus segue o mês de novembro com fumaça tóxica nas queimadas. Vitória de Javier Milei na Argentina causa apreensão nas empresas da Zona Franca de Manaus. Hora 6h03, você era o melhor mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite para você que está aí certo, hein? Na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. A partir de agora, acompanhando os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Mais uma edição do 18 horas no ar. 18 horas. Segunda-feira, 20 de novembro, feriado do Dia da Consciência Negra. Data para celebrar e refletir para a necessidade de termos uma sociedade, uma nação, um mundo mais igualitário, sem preconceitos e de oportunidades para todos, independente da cor, raça, sexo e religião ou qualquer outra diferença, Karine. Então, dia de celebrar a importância da herança africana em todos os setores da nossa sociedade. Aqui no Amazonas, berço de tantas culturas, o sincretismo religioso, as manifestações artísticas e as tradições são um testemunho vivo da diversidade que enriquece a nossa sociedade. Amazonas, que libertou os negros da escravidão no dia 10 de julho de 1884, 4 anos antes do país abolir a escravatura em todo o território nacional. Sem dúvida, o dia de hoje é importante para ampliar em todos os dias do ano a visibilidade negra, reavendo parte da nossa história e desfazendo todas as ações que segregaram, humilharam e escravizaram os afrodescendentes. Dia de celebrar Zumbi dos Palmares e também de luta por fortalecimento das causas dos negros, que infelizmente ainda são a maioria dos encarcerados, dos analfabetos e dos desempregados no país, a maioria dos sem oportunidades. Passados 135 anos da abolição da escravidão no Brasil, ainda temos muito a mudar para termos uma sociedade mais igualitária. E essa data de hoje é extremamente importante nesse sentido, Karime. E por isso a Assembleia Legislativa do Amazonas divulgou os indicados à 5ª edição do Prêmio Nestor Nascimento. O prêmio celebra pessoas que se destacaram pelo compromisso e envolvimento em iniciativas na promoção da igualdade racial. Vamos aos detalhes agora com Odinaia Araújo. O Prêmio Nestor Nascimento é promovido pela Escola do Legislativo Senador José Lindoso, da Assembleia Legislativa do Amazonas, e acontece todos os anos em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado nesse dia 20 de novembro. Nesta 5ª edição, o prêmio homenageou Joana Freitas na categoria Promoção à Saúde pelo combate ao racismo e à discriminação no SUS, Marcos Moura por promover atividades afroculturais e educativas, Mãe Maria de Jacaúna por preservar a fé das religiões de matrizes africanas e combater a intolerância religiosa, e Andarilha pela promoção do feminismo negro. Também foram homenageados o mestre Chaguinha, que recebeu um prêmio especial pela obra cultural e desportiva da capoeira no Amazonas, e a professora Iolete Ribeiro pela produção acadêmica, literária e estudos sobre a presença negra no Amazonas. O prêmio também agraciou o projeto do Quilombo Se Fez Samba Raiz,
fomento do protagonismo negro. A edição desse ano concedeu ainda menções honrosas, entre elas ao professor Glaucio da Gama, quilombo do Sagrado Coração de Jesus, Adalberto de Xangô e Mestre Canário. Todas essas pessoas e instituições se destacaram pelo compromisso e envolvimento em iniciativas direcionadas à promoção da igualdade racial. Eles foram homenageados este mês, no último dia 6, na Assembleia Legislativa, conforme Alberto Jorge, presidente da Articulação Amazônica dos Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro de Matriz Africana. Isto é uma resposta que o Legislativo dá em alto estilo para o estado do Amazonas, para o Brasil todo, mas em especial para Manaus, de que o parlamento, ele não é exclusividade de uma religião. Nestor José Soeiro do Nascimento nasceu em 1947 e morreu em 2003. Ele desempenhou vários papéis na sociedade. Foi advogado, jornalista e se destacou no movimento negro de Manaus. Foi Nestor Nascimento quem criou o movimento Alma Negra, MOAN, e também esteve à frente da fundação da Associação de Moradores e Amigos da Praça 14 e da Escola de Samba Vitória Régia. Ele também era bisneto de Maria Severa do Nascimento, uma das matriarcas por trás da fundação do Quilombo do Santo Benedito. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Dia da Consciência Negra em Manaus é comemorado com programação cultural que começou às 10 horas da manhã e vai até meia-noite. E a programação acontece no Quilombo Barranco de São Benedito, na Praça 14 de Janeiro. Vamos conferir os detalhes agora com Rodrigo Soares. Se na Praça 14 tem samba de janeiro a janeiro, hoje, Dia da Consciência Negra, teve tambor de crioulo, maracatu, capoeira e, é claro, muito samba e pagode com o grupo Pão Torrado, Alzir do Samba e a bateria da Escola de Samba Vitória Régia, que encerra a festa que começou nesta manhã com uma paradinha pro almoço. O cardápio, feijoada gratuita feita pela comunidade. A programação é organizada pelo Movimento Orgulho Negro do Amazonas, a AMONAN, no berço da luta do movimento negro em Manaus, no quilombo urbano Barranco de São Benedito, na Praça 14. O presidente da AMONAN, Cássius Fonseca, diz que a feijoada e toda essa programação pretendem chamar a atenção da sociedade para as lutas do povo negro. E no bairro da Praça 14 não poderia ser diferente. O bairro é conhecido como o bairro da população negra, o bairro descendente de ex-escravos. E a nossa família está aqui há 133 anos. E hoje a data é importantíssima, né? Temos uma programação extensa, né? Começou agora pela manhã, a partir das 10, 11 horas. A apresentação do maracatu, tambor de crioula, capoeira. A partir das 17, 18 horas teremos as apresentações musicais. Grupo Pão Torrado, Alzier, Faixa Nobre, Escola de Samba Vitória Régia, indo até as 24 horas, fechando a nossa programação. O Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Nacional de Zumbi foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data é uma referência ao líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, morto nesse dia no ano de 1695 por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Para a historiadora e ativista dos direitos humanos e do movimento das mulheres negras da floresta, Franci Júnior, a data de hoje vem para trazer reflexões sobre o passado de racismo e preconceito, infelizmente ainda presentes. A data, segundo Franci Júnior, é fundamental para fortalecer as lutas e avançar contra o preconceito. E a gente só avança quando nós somos organizados e organizadas. Sem organização não há políticas públicas. Sem organização não há possibilidade de avançar com pautas extremamente importantes para nós. O 20 de novembro, ele retrata a força, memória e história de uma população que o Estado, por si, pelo racismo estrutural,
quer dar invisibilidade a toda a história e memória do nosso povo. Hoje, os negros e pardos representam a maioria da população brasileira. São 55,8%, segundo o último censo do IBGE. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h12. Você no melhor Mix do Brasil. Olha só, mais uma vez, em Manaus ficou um final de semana encoberto por fumaça tóxica. Já são 3 meses nessa peleja, nessa situação de poluição, Karime Leão. Não dá para respirar, é só isso que eu falo, gente. É um desespero, as pessoas estão ficando doentes e a gente segue desde agosto, agora piorou muito em setembro e outubro e estamos aí em novembro, a mesma situação. Segundo as informações que eu vi nos sites de notícias, essa fumaça desse fim de semana veio aqui de Parintins, tá? Não veio lá das praias do Nordeste, não. Bom, a repórter Nathalie Moraes, ela está apurando, tem mais informações a respeito desse assunto pra gente. Vamos falar com ela agora ao vivo. Nathalie, boa noite. Então, Nathalie, os focos de incêndio em Parintins já foram apagados? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes que estão sintonizados conosco aqui no 18 horas nessa noite de feriadão. Então, Karime, Parintins segue debaixo de fogo, né? Parintins é hoje aí o terceiro município do Amazonas com maior número de focos ativos de queimadas. Toda essa fumaça, Karime, que a gente vem respirando aqui nos últimos dias, teria vindo aí de Parintins, também do município de Altazes e também de Lábrea. Todos os 3 são municípios aqui do nosso Amazonas, né? E hoje, mais um dia, mais uma semana que nós amanhecemos, né? Com o céu cinza por conta da fumaça, que essa fumaça toda, como eu disse, ela realmente é proveniente das queimadas que avançam aí do interior para a nossa capital. Segundo o aplicativo Selva, né, do Sistema de Eletrônico de Vigilância Ambiental da Universidade do Estado aqui do Amazonas, a qualidade do ar hoje em muitos pontos de Manaus ficou considerada aí como moderada e muito ruim. Como vocês bem disseram, Karime e Carlão, desde o mês de agosto, Manaus e os municípios do interior aqui do estado têm sofrido com a fumaça tóxica, né, que é proveniente aí das queimadas. Em Parintins, nesse fim de semana, brigadistas do IBAMA, do programa Preve Fogo, atuaram aí no combate aos incêndios florestais que atingem o município. Esse pedido de ajuda, Karime, ele foi feito pela Prefeitura de Parintins ainda no dia 15 de novembro. E do dia 15 de novembro para cá, os brigadistas seguem aí trabalhando lá nessa região. Parintins, Karime, hoje tem vivido realmente dias sufocantes. A situação por lá é bastante preocupante. Eu vi aí algumas imagens que circularam nas redes sociais. É realmente assustadora a situação do município. Pelo menos 7 focos de incêndio na zona urbana do município foram registrados só nesse fim de semana. O fim de semana de queimadas em Parintins, né, não ocorreu por acaso, né, já que, de acordo aí com o IBAMA, o município tem hoje um dos maiores índices florestais de focos de queimadas aqui no estado. Essas queimadas, Karime, segundo, né, as autoridades, Carlão, essas queimadas aí elas seriam causadas por pecuaristas, donos de fazenda que têm aí ateado fogo no campo para renovar os seus pastos, mas também eles acabam com uma incidência, né, de produtores que realizam aí pequenas queimadas e tudo isso acaba se descontrolando e o que a gente sabe, né? Vem acontecendo aí esses grandes incêndios florestais. E com tempo seco, falta de chuva, tudo piora. Exatamente. Tudo isso é reflexo também de uma estiagem severa, né? A prática de queimadas, tudo isso. E segundo o último boletim aí da Defesa Civil aqui do estado, entre os dias 12 de julho e 19 de novembro, o Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado atuou aí no combate de 2.857 focos de incêndio, sendo 800 aqui em Manaus e mais de 2.055 no interior. Karime, o presidente do IBAMA Nacional, o Rodrigo Augustinho, em uma entrevista à CNN, ele falou sobre a falta, né, de brigadistas para atuarem em meio a toda essa crise climática que o Brasil vem vivendo. Para que você tenha uma ideia, o Brasil tem hoje um brigadista para cada 13 mil
campos de futebol. Uma só pessoa para poder controlar o incêndio numa área equivalente a 13 mil campos de futebol, e isso é normal. Ele disse que os brigadistas atuam assim, eles estão como um extintor de incêndio. Eles ficam ali, paradinhos, né? E aí, quando tem uma situação, eles vão lá e atuam. Eu vou deixar você ouvir o que disse o presidente para você fazer os seus comentários. Que agora começaram os incêndios também no Pantanal. Exatamente. Descontroladamente. Então, vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir. Brigadistas, são 2.100 homens que respondem para uma área direta de 300 mil quilômetros quadrados. Sim, são áreas muito extensas. Uma boa parte dos brigadistas fica de prontidão para um caso eventual de um incêndio florestal. É como um extintor que fica na parede e que só vai ser utilizado se de fato a gente tiver um incêndio florestal. As mudanças climáticas estão nos impondo uma nova sistemática de trabalho. Então, esse ano a gente bateu o recorde da contratação de brigadistas e a gente está agora tirando os brigadistas do sul, sudeste, que estão com muitas chuvas, e encaminhando esses brigadistas para socorrer outras áreas do país onde os incêndios estão persistindo. Nesse final de semana existe previsão de chuva para o Pantanal. Então a gente obviamente estamos trabalhando com muito afinco para redução desses focos de calor. 18 horas. Nathalie, foi o que você falou. A gente escutou agora Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, que obviamente não tem muita noção da região norte também, né? Porque ele está falando que agora esses brigadistas vão atuar aqui. Gente, a floresta está queimando desde agosto. E de novo, tínhamos concursados do Corpo de Bombeiros que não foram chamados para trabalhar, para conseguir debelar esses incêndios, chamaram agora há pouquíssimo tempo e precisam de um tempo aí de atualização, daqui que eles possam ir para frente mesmo, para atuar aí apagando esses incêndios. Mas, gente, de novo, todo mundo sabe que incêndio florestal não se apaga com brigadistas, só com brigadistas. É preciso de uma aeronave, são precisas várias aeronaves para conseguir controlar o incêndio em floresta. Isso todo mundo sabe. De novo, cadê a aeronave? Cadê toda essa logística que disseram que sabiam? Ele falou, o presidente disse que tinham feito já todo um planejamento, toda uma organização, estavam esperando por isso. E o resultado é esse: o Pantanal em chamas, o estado do Amazonas em chamas desde agosto. E a gente aqui respirando essa fumaça também, muito piorou demais em outubro, setembro e outubro. Lembrando, gente, em outubro foi tão crítica a situação aqui em Manaus que um aplicativo que mede a qualidade do ar, o IQAir, disse que nós só tivemos apenas um dia com a qualidade do ar aqui em Manaus considerada boa. Apenas um dia. E aí agora esse senhor parece que não tem a menor noção do que é Brasil, do que é norte, do que é queimada, vai falar que tem um brigadista para controlar as queimadas numa área correspondente a 13 campos de futebol. Gente, não é preciso ser nenhum especialista para ver que isso não dá certo. Ou seja, é por isso que 13 mil, Karine. 13 mil campos de futebol. Gente, que conta é essa? Como é que pode? Que covardia com esse brigadista também. Que absurdo é esse? É por esse tipo de conceito absurdo, de pessoas que não têm a menor noção do que é debelar um incêndio. E falo isso porque já entrevistei muito, já participei junto com equipes de Corpo de Bombeiros controlando incêndios em florestas. E não é assim que se faz. Aí acontece o quê? Acontece o pior. Acontece esse cenário que estamos vivendo hoje no Brasil. O Amazonas, a gente aqui só melhora a qualidade do ar quando chove. E ele falou também, agora voltou a chover no Pantanal. Ó, que ótimo, graças a Deus voltou a chover. Ou seja, é por isso que é um absurdo, é por isso que a situação está como está. As políticas de proteção ambiental estão desse jeito justamente por causa disso, Nathalie. Exatamente, Karime. Como eu disse, né, Parintins é hoje o terceiro município do Amazonas com o maior número de focos ativos de incêndios. Em segundo lugar está aí o município de Altazes e em primeiro lugar, Lábrea. Karime, né, a gente acredita aí que somente realmente as chuvas
possam mudar esse cenário. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, né, o Francisco Assis, as chuvas já devem começar a serem mais pertinentes a partir dos próximos dias. Vamos conferir o que diz o meteorologista do INMET, Francisco Assis. A presença da névoa seca na região da Grande Manaus, ainda com condições dessas fumaças, já é o prenúncio aí da volta das chuvas, né? Para essa semana já é previsto pancada de chuvas em vários dias na região da Grande Manaus durante a semana, ainda também alguns dias sem chuva, mas já dando a mudança na condição do tempo, né? Já para aumentar mais as condições de chuva, tanto que a temperatura já diminuiu, as máximas chegando aí na faixa de 34 graus, já dando uma diminuída, já o sinal aí da aproximação das chuvas durante a semana até o início do mês. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Francisco Assis, ele que é meteorologista do INMET. Então, Karime, a gente realmente deve aguardar as chuvas dos próximos dias para realmente, espero, né, que essa fumaça mais uma vez se dissipe aqui da nossa capital, porque a gente sabe que realmente tá difícil conviver debaixo de tanta fumaça tóxica. Karime e Carlão. Sem dúvida. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Beleza, Nathalie. Boa noite. 6h23. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, o nosso entrevistado de hoje é o enfermeiro Denison Vilar, do Movimento Social Todos pela Saúde, enfermeiro e condutor socorrista do SAMU. Denison Vilar é um dos poucos que denuncia o cais da saúde pública em que estamos vivendo aqui no estado do Amazonas. Foi ele, por exemplo, que fez o vídeo que viralizou nas redes sociais, denunciando a suspensão das refeições para os acompanhantes e pacientes servidores do João Lúcio. E é com ele que vamos conversar agora. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Mix. Então, depois do colapso da pandemia de Covid, a gente vê que o estado do Amazonas parece que não aprendeu nada durante essa situação e a gente continua numa crise da segurança pública, não é? Boa noite, seja bem-vindo, Denison Vilar. Obrigado. Uma crise não só na segurança pública que você... Perdão, na saúde pública. Na saúde pública, na saúde, na educação. Sim, né? E uma crise ambiental também, né? A questão das queimadas. Primeiramente, agradecer ao espaço, à Rádio Mix, que está dando voz a quem precisa, porque a gente precisa salvar o nosso povo e é importantíssimo esse espaço, né? Dizer que hoje a saúde pública está um caos não é novidade. Afinal de contas, na pandemia, mataram com falta de oxigênio e agora estão matando de fome e, se não fosse suficiente, de sede. Hospital de Parintins, com todo o recurso vindo para a estiagem no estado do Amazonas, Hospital de Parintins, trabalhador da saúde, tendo que fazer cotinha para comprar água no ambiente de trabalho. Imaginem vocês, um cidadão está no ambiente hospitalar e não ter água potável no Hospital de Parintins. Gente, o estado do Amazonas recebeu mais de R$1 bilhão e, se eu não me engano, mais de 61 milhões foi para os municípios, justamente na questão da saúde. Ou seja, a gente não está vendo esse dinheiro sendo empregado. Da estiagem a gente não está vendo, da pandemia a gente não viu, porque eu, enquanto trabalhador da saúde, inclusive, entrei na live do ministro Pazuello, lá atrás, que vocês não têm conhecimento, mas invadi a live para denunciar as condições que estavam vivendo durante a pandemia e recentemente fiz essas denúncias também, porque é um absurdo a gente ter 24 deputados, onde só tem um que fala essa situação, que eu não vou citar nome, porque eu não estou aqui para fazer politicagem. A gente quer resposta dos 24 deputados e quer uma saúde pública melhor. Para isso, a gente precisa que dê prioridade à saúde pública, que dê voz e vez aos trabalhadores da saúde para que a gente possa salvar a população. Ok, olha só, o senhor como socorrista do SAMU, quais são as principais falhas aí ao longo, né, da sua carreira como profissional, o senhor tem identificado no sistema de saúde? Bem, a principal falha é a ideia de precarizar para privatizar, que é nítido isso. Estão privatizando toda a mão de obra do SUS no estado do Amazonas, com cooperativas, empresas privadas, organizações sociais. Não justifica a gente dizer que precisa de um empresário para pagar o salário de um trabalhador.
e, diga-se de passagem, pagando abaixo do que deveria. E muitas das vezes com a conivência das entidades sindicais. Nós temos no estado do Amazonas hoje maqueiros, serviços gerais, médicos frustrados na profissão por estar de 3 a 5 meses sem receber. A gente pergunta aqui, qual é o parlamentar ou assessor parlamentar hoje que está de 3 a 5 meses sem receber? Há 9 meses. Um salário para um maqueiro, um salário mínimo, e o maqueiro 9 meses sem receber. Como é que a gente vai salvar a vida dessa forma? O caos está instalado na saúde pública antes, durante e depois da pandemia, porque não se tem prioridade com a vida das pessoas. Não estão preocupados com a vida das pessoas. Estão preocupados em fazer politicagem. E a gente precisa, na verdade, de políticas públicas sérias, voltadas para salvar vidas. Antes, durante e depois da pandemia. Porque as pessoas continuam morrendo. Foi sem oxigênio, agora sem alimentação, sem água. É um absurdo. Fora o que é de rotina. A falta de medicação nas unidades de saúde do estado do Amazonas. E sabemos a denúncia constante que não tem insumos básicos, não tem esparadrapo, não tem luva e tudo mais. Realmente, o que o senhor falou, a gente já entrou na pandemia de Covid-19 com a saúde numa crise. Inclusive, o presidente dos médicos aqui do estado do Amazonas chegou a pedir intervenção federal para o então ministro Mandetta na saúde pública do estado do Amazonas, mas claro, não é assim que acontece, tem que ter todo um trâmite aí com o governador. Não aconteceu, passamos, ou seja, tudo piorou. E agora, mesmo com todo esse dinheiro vindo, não é usado para o benefício não só dos trabalhadores da saúde, mas também dos pacientes. Eu gostaria de saber como é que está a situação da alimentação lá no João Lúcio. Recentemente deu uma normalizada com a denúncia que nós fizemos, graças aos portais que tiveram a coragem de mostrar, porque infelizmente boa parte dos portais não mostram a realidade dos fatos. Recentemente mostraram um banquete perfeito lá, mas hoje, se você for lá, ainda tem médico que não tem direito a se alimentar, a gente ainda tem enfermeiro que não tem direito a se alimentar. O trabalhador, ele tem que ter o direito de se alimentar no ambiente de trabalho. Não é nenhum benefício. Não é nenhum favor. Não é nenhum favor, né? Ou seja, esse profissional tá até 9 meses sem receber salário e ainda não tem refeição e tem que ir trabalhar. Porque também, se reclamar, ele é expulso. Infelizmente, o dinheiro da saúde pública está sendo despejado, e eu gostaria que não só a intervenção que o doutor Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos, nós gostaríamos não só de uma intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas, mas nós gostaríamos de ver todos na cadeia, que estão matando o nosso povo antes, durante e depois de uma pandemia. Seja governador, seja prefeito, que não está destinando, já estamos indo para o 3º repasse do piso salarial da enfermagem e não estão repassando aos trabalhadores de Uarini e outros municípios do estado do Amazonas, que trazem para o movimento social Todos pela Saúde, um movimento onde já tem quase 2.000 trabalhadores. No próximo, dia 22, nós estamos na Assembleia cobrando a ação dos nossos 24 deputados eleitos, que estão omissos, infelizmente omissos, a todo o caos da saúde pública no estado do Amazonas. É isso aí. Olha só, o governo do estado começou o processo de substituição de enfermeiros intensivistas que atuam há anos nos hospitais por enfermeiros sem qualificação para atuar nas UTIs. Isso é sério. Como está esse processo de substituição? Olha, o Grupo IET, uma importante cooperativa com profissionais experientes, está sendo substituído por profissionais sem muita experiência. Todas as pessoas são substituíveis, mas você tirar um profissional que tem 20 anos de mercado aí atuando para substituir por uma mão de obra mais barata, sem um mínimo de preocupação com a vida das pessoas naquela unidade extremamente relevante que é um TI, onde a pessoa está à beira da morte, precisando de um profissional qualificado. Vem dizer aqui, não só os profissionais do IET, muitos médicos já saíram do estado do Amazonas pelo desrespeito e desvalorização do profissional de saúde no estado do Amazonas. Muitas cooperativas foram embora com bons profissionais, muitos médicos foram embora do estado do Amazonas justamente pelo mesmo que estão fazendo agora, em conluio com algumas entidades sindicais, tá? Já foi feito com os técnicos de enfermagem, foi feito com os enfermeiros e provavelmente, se a situação dos médicos não está boa, pode ficar pior, porque ao invés de valorizar e respeitar o profissional de saúde, estão torrando milhões. Foram 15 milhões gastos no Platão Araújo, 15 milhões gastos no João Lúcio, e você chega no João Lúcio hoje, eu como profissional do SAMU, para deixar um paciente, eu deixo no sol, na chuva, num piso irregular, com o paciente sentindo dor, tendo que trepidar num piso irregular. Então, um completo descaso.
não tem mais o que falar. É intervenção federal e botar na cadeia quem está devendo na saúde pública, quem está roubando o dinheiro da saúde pública. Porque a empresa não resolve. Nós precisamos de concurso público, plano de carreira sendo cumprido. Eu sou profissional do município, com plano de carreira sendo cumprido na medida do possível. Temos muito a melhorar, mas em compensação, o Estado não cumpre sequer um plano de carreira para o profissional concursado do Estado. E está desde 2014 sem fazer concurso, com várias empresas levando dinheiro da saúde pública, matando a população com empresas terceirizadas, cooperativas, entre outras mais. Além da desvalorização desses profissionais, como é o caso do Grupo IET. São enfermeiros intensivistas extremamente capacitados, experientes, que estão sendo retirados e trocados por profissionais com a mão de obra mais barata em conluio com o sindicato Sindpriv. Infelizmente. O senhor tem ideia de que se esses profissionais que estão assinando esse contrato, estão aderindo a esse acordo para receber menos, eles sabem de toda essa situação? Tem consciência? Na verdade, as pessoas estão em desespero, não querem ficar desempregadas, precisam levar seu sustento para casa. Então, alguns estão aceitando. Grupo IET, infelizmente, a gente tem enfermeiro que, se for avaliar, está indo embora do Estado, porque não tem condições. Não tem mais o piso salarial da enfermagem não está sendo cumprido no Estado do Amazonas. Fazem um acordo com o sindicato, com a TAG, abaixo do piso salarial, prometendo que vão pagar o piso, sendo que a gente já vai para o terceiro repasse do governo federal e ainda não chegou nem o primeiro repasse para todos os profissionais da enfermagem no Estado do Amazonas. Para finalizar, o senhor já viu a saúde do Estado do Amazonas nessa situação alguma vez? Há mais de 10 anos eu estou na saúde pública e, sinceramente, o caos está instalado desde que eu entrei na saúde pública, mas hoje pior do que estava antes. Os últimos 5 anos é catastrófico tudo que está acontecendo. Criminoso. Né? Criminoso. Por isso que eu digo, eu gostaria não só de uma intervenção federal, mas eu gostaria de ver todos esses irresponsáveis, não responsáveis, porque se fossem responsáveis as pessoas não estavam morrendo. São irresponsáveis, todos eles na cadeia. Da capital ao interior do Amazonas, seria importante intervenção federal e fiscalização da Polícia Federal. Nós estamos com um abaixo-assinado com mais de 1.300 assinaturas, onde nós estamos encaminhando ao Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e ao Ministério Público Federal. Tá? Recentemente tivemos uma audiência com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho e também já foi constatado a ilegalidade da TAG dessa contratação absurda abaixo do piso salarial da enfermagem. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Agradeço vocês pelo espaço de dar voz ao povo que precisa de uma saúde pública de qualidade. Estamos à disposição, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Conversamos com Denilson Vilar, do Movimento Social Todos pela Saúde, enfermeiro condutor socorrista do SAMU. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere no 18 Horas. Crimes contra os motoristas de aplicativo cresceram 15% em Manaus. Fique ligado, porque esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 Horas. Mix. E agora conferindo em previsão do tempo, hoje, segunda-feira, tempo e temperatura com você, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 91%. Mix. Olha, ser vítima de assalto é uma triste experiência, sem dúvida nenhuma, para qualquer pessoa. Esse tipo de problema, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum entre os motoristas de aplicativo aqui em Manaus, Karime. Carlão, é aquela história que eu estava falando, a crise na segurança pública também, né, Carlão? Olha, dados da própria Secretaria de Segurança Pública aqui do estado mostram que os crimes contra os motoristas de aplicativo cresceram 15%. Gente, escuta, por dia são registrados aí de 3 a 7 assaltos, que muitas vezes terminam em sequestro. Portanto, o clima na nossa cidade não poderia ser outro. É sim de insegurança total. E a repórter Nathalie Moraes conversou com alguns motoristas e traz agora os detalhes.
Mais de 1.000 motoristas por aplicativo trabalham em Manaus. Boa parte deles são monitorados pelo Circuito de Segurança do CIOPS, o Centro de Operação de Comando e Controle aqui da cidade. Mas mesmo com o monitoramento, os roubos aos motoristas por aplicativo cresceram nos últimos meses. Uma das vítimas foi a motorista Altenira dos Santos, que recebeu um chamado durante uma madrugada. A corrida seria da colônia Terra Nova para a Arena da Amazônia. No local, a motorista foi surpreendida. Ela conta que viveu momentos dramáticos nas mãos dos assaltantes. Botaram uma venda, um pano preto nos meus olhos, uma sacola na minha cabeça e fizeram deitar no banco de trás. Eu fiquei deitada ali e eles pediram a senha do Mercado Pago, todas as senhas que eu tinha, e limparam a minha conta do Mercado Pago, levaram todo o dinheiro que eu tinha em espécie. Meu esposo na hora ligou 2 vezes e eles rejeitaram a ligação e depois desligaram o celular e me levaram lá para dentro do Tarumã, lá pro Maia, e foram me torturando, falando várias coisas para me ficar quieta, ficar calada, perguntavam se o carro tinha rastreador. E eu falei que não, né? Que não tinha rastreador. Eu falei, olha, se estiver mentindo, se esse carro tiver rastreador, a gente vai te matar. Tu tem filho? Tu tem marido? Tu quer voltar pros teus filhos? Então fala a verdade, tia, porque se tu estiver mentindo, a gente vai te matar. Esse é apenas um dos reflexos da insegurança em Manaus. Dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado mostram que os crimes contra os motoristas por aplicativo estão com um crescimento de 15%. Quem trabalha nesse modal de transporte público convive com o medo e com a insegurança, como afirma Tiago Rodrigues, que é um dos líderes da categoria. Nossos maiores problemas hoje é a questão de segurança, né? Nós temos diariamente 3 a 7 assaltos, todo dia. 80% dos assaltos tem virado sequestro, que nada acontece. Você tem uma ideia, às vezes, o mesmo perfil de conta de passageiro rouba 3, 4, 5 motoristas, a mesma conta. A maioria dos nossos incidentes é feito por menor, tá? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que vem atuando por meio do CIOPS para garantir a segurança dos motoristas por aplicativos, que atuam nas ruas da capital amazonense, e disse também que atua para ampliar o monitoramento dessa categoria, que segundo a SSP, quanto mais motoristas forem monitorados, mais segurança será garantida aos trabalhadores que operam no sistema em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, 6h38 em Manaus. Você no melhor mix do Brasil. E a vitória de Javier Milei na Argentina causa apreensão nas empresas da Zona Franca de Manaus, que tem no país vizinho um grande aliado de negócios. E é verdade, viu, Carlão? Só este ano, as empresas da Zona Franca de Manaus já venderam mais de 239 milhões de reais para a Argentina. E será que esse negócio aí vai continuar tão bem com o novo presidente argentino? O repórter André Meirelles está acompanhando essa situação, esse assunto, e traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Então, qual o panorama que você pode adiantar pra gente? Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo na 100.7, também aqui pelas redes sociais. Olha, a partir do dia 10 de dezembro, a Argentina já será governada, né, pelo presidente eleito Javier Milei. Mas o que a gente tem a ver com isso, né? Olha, tem muito a ver, sim. Isso porque, olha, o país vizinho é um dos principais parceiros comerciais quando se trata aí de exportações do polo industrial de Manaus. Só para ter uma ideia, no ano passado eles importaram, além de motos, papel, moeda e receptor de sinal de TV via satélite. Esse negócio que fecharam com Manaus rendeu aí mais de 132 milhões de reais, ou seja, quase 40% de todo o peso da balança comercial de exportação da Zona Franca de Manaus. Em 2022, tem esse balanço aqui, o país foi o quarto destino das exportações do Amazonas, perdendo apenas para Colômbia, China e Venezuela.
foram exportados mais de 33 milhões de reais e o maior segmento é de motocicletas, né? E nesse ano de janeiro a outubro, a Argentina já aparece como destino para o qual mais o polo de Manaus vendeu. Isso porque até o mês passado os argentinos já haviam comprado 239 milhões e 600 mil reais. Olha, eu tentei entrar em contato com o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, a gente ainda não conseguiu aí, né, receber essa resposta. Perguntado assim qual a visão dele sobre esse resultado das eleições da Argentina, mas eu estava consultando, né, alguns sites e blogs aqui. Em um deles, Bosco disse que Milei quer o progresso da Argentina e romper os acordos com o Brasil não parece o caminho mais curto para recuperar a economia do nosso vizinho, né? Disse aí o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Olha, o candidato de direita Javier Milei será o futuro presidente da Argentina pelos próximos 4 anos. Com 98,21% das urnas apuradas, ele ficou matematicamente eleito com mais de 55% dos votos. Milei, de 53 anos, venceu as primárias e era tido como favorito, né? Mas havia ficado em segundo lugar no primeiro turno. Ele é uma figura polêmica na Argentina e também no mundo afora por promessas de cortar relações com países que julga comunista. Esses países que ele julga comunista é o Brasil e também a China, né? Além de romper com o Mercosul e também, ou seja, fechar o Banco Central. Por isso, ele é temido por alguns aqui no Brasil e também no polo industrial de Manaus, né? Porque tem essa relação de ele ser extremista de direita e aqui no Brasil ele considera ser um país aí comunista por causa governado aí pelo PT, presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que é considerado de esquerda. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. Agora 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E seguimos para Brasília, vamos chamar o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver. Cadu, então, a gente segue falando sobre a vitória lá na Argentina de Javier Milei. Como é que essa notícia foi recebida aí no Palácio do Planalto, Cadu? Deve ter, enfim, conta pra gente mais detalhes. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão, boa noite a todos. O clima é de incerteza no governo Lula, Karime. A eleição de Javier Milei é uma ruptura das relações institucionais com a Argentina, ou seja, acabou o amor, tá? Então, o que o governo tenta calcular agora é o impacto da vitória de Milei nas relações diplomáticas e comerciais com a Argentina, porque ninguém sabe ainda se ele vai fazer um governo liberal ou se ele vai fazer um governo ideológico de extrema-direita. O Brasil viveu isso no governo anterior e Jair Bolsonaro pagou um preço bem alto, né, por ter ouvido as suas bases ideológicas, ter dado mais ouvidos à base ideológica do que às suas bases políticas e econômicas, durante um tempo, né? Depois foi tarde demais. Hoje o Brasil compra bastante da Argentina, né? O nosso querido o André falou aí sobre a relação Amazonas-Argentina, agora falando do aspecto Brasil-Argentina, foram 14 bilhões de dólares negociados e de um tempo para cá o Brasil deixou de ser o maior exportador. O volume de exportações no ano passado foi de quase 20 bilhões de dólares, perdeu para a China, que entrou muito forte na parceria com a Argentina e ficou em primeiro lugar como principal parceiro comercial. Apesar disso, a relação diplomática e comercial até então era bem forte. Ontem, Karime, o Milei, no primeiro discurso após o resultado das urnas, ele baixou um pouquinho o tom em relação ao presidente Lula, porque durante a campanha ele chamou Lula de ladrão, de corrupto, de descondenado, enfim, a mesma narrativa de Jair Bolsonaro. Milei transformou Lula em inimigo da Argentina. Isso faz parte da estratégia de campanha política. Por isso, a relação Brasil-Argentina tende a fortemente a azedar daqui para frente. Hoje, o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, ele disse que o presidente Lula só vai ligar para Javier Milei, como fazem sempre os chefes de Estado quando ganham eleição, né? Se Milei pedir desculpas pelas ofensas pessoais. E claro, né, que isso jamais vai acontecer, né? Esquece. E no dia 10, como disse o André,
No dia 10, como disse o André, vai ser a posse do novo presidente argentino. Milei fez questão de convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele. Hoje teve uma live, que inclusive foi bastante divulgada, e o Bolsonaro já está montando a sua comitiva de parlamentares da direita para ir a Buenos Aires. Já o presidente Lula até agora não respondeu. O Palácio do Planalto analisa a possibilidade de encaminhar um representante no lugar do presidente. Está sendo cogitado aí ou o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A direita conservadora no Brasil, Karime, avalia a vitória de impulso para a retomada da direita no Brasil e nos Estados Unidos. Mas isso aí é euforia, tá? Euforia de recente vitória. Vamos aguardar e ver como é que Milei vai jogar nas 4 linhas. Não, como a gente falou, não sabemos se ele vai fazer um governo pautado na economia liberal ou se ele vai fazer um governo ideológico. É só aguardar e vamos ver os próximos 4 anos. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, como se não bastassem já todos os problemas, né, que não são poucos do governo, agora temos guerra aberta entre ministros. Quem é que está guerreando com quem, Cadu? Carlão, a briga agora é entre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. O Rui Costa, ele quer que a Petrobras diminua o preço dos combustíveis, porque o preço do Rio de Petróleo diminuiu no mercado e o dólar se desvalorizou. Então ele tem, né? E a Petrobras vem fazendo um movimento contrário de reajuste de preços, né? E aí os dois estão travando uma batalha interna. Inclusive Rui Costa encaminhou ao presidente Lula um pedido de substituição do presidente da Petrobras. Então nos bastidores, Karime e Carlão, a informação é de que essa briga entre Rui Costa e Jean Paul Prats já tem alguns dias, viu? Rui Costa vem tentando colocar no lugar de Jean Paul Prats um amigo dele. O nome dele é Marcos Cavalcante, que já foi secretário de infraestrutura quando Rui Costa foi o governador da Bahia. Então a briga tá feia, Carlão, e Jean Paul Prats já sabe da situação, já sabe desse movimento às escuras de Rui Costa e vem buscando aí a ajuda do Conselho Administrativo da Petrobras para tentar se manter no emprego, mas está difícil. O presidente Lula até agora não falou nada sobre o assunto, ele segue assistindo a briga entre os dois de camarote, sem interferir e também sem tomar uma decisão. Vamos continuar assistindo essa briga comendo uma pipoquinha. Carlão e Karime. Cadu, traz pra gente os outros destaques de hoje. Fala aí as rapidinhas do dia. Karime, hoje, dia da consciência negra, os deputados da bancada negra da Câmara, colegiado que foi criado recentemente, a gente falou sobre esse assunto aqui no 18 horas, se reuniu pela primeira vez com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir as pautas que serão prioritárias para promover a igualdade racial no país. A gente sabe que na Câmara tem infinitos projetos de lei que tratam sobre esse assunto, mas a bancada negra, ela está reunindo, fazendo uma filtragem e tentar definir em conjunto o que é prioridade. O líder dessa bancada negra é o deputado Damião Feliciano, do União Brasil do estado da Paraíba. Ele foi eleito agora à tarde para esse cargo, esse colegiado. Então o mandato dele tem 1 ano. No próximo dia 20 de novembro, dia da consciência negra, ele vai ser eleito um novo líder dessa bancada. Essa semana, Karime, o Congresso Nacional volta aos trabalhos com foco quase total aí nas pautas econômicas do governo federal. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, ele deve colocar em votação os projetos que tratam da taxação dos super ricos, no caso, os investimentos exclusivos e offshores, e a tributação das apostas esportivas, que são as chamadas bets. São 2 pautas aí que podem render em torno de 60 bilhões de reais por ano em arrecadação para o governo. Já na Câmara dos Deputados, Karime e Carlão, a reforma tributária ainda não entrou na pauta, viu? Arthur Lira disse que ainda precisa conversar com as lideranças políticas, porque ainda há muita divergência com o texto que foi aprovado pelo Senado com a relatoria de Eduardo Braga. E para a gente finalizar, Karime, a nossa rapidinha, hoje à tarde morreu um dos presos dos atos criminosos de 8 de janeiro, que estava detido no presídio da Papuda. O nome dele é Clériston Cunha, ele tinha 46 anos. E segundo a Polícia Civil, ele morreu após um mal súbito que ele teve durante o banho de sol. Ele era réu nesse processo, mas ainda não tinha data para o julgamento dele no STF. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite. Valeu, Cadu.
Abraço, galera. Tchau, tchau. Até mais. 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 50 minutos. Vamos direto para os bastidores da política no local da política amazonense com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, conta pra gente se procede aí essa informação de que o prefeito Davi Almeida, ele vai enviar amanhã um novo pedido de empréstimo para a Câmara Municipal de Manaus. Lembra que a última vez foi, né, não foi aceito, não deu certo, né, Carlão? E será que dessa vez vai ser aprovado? Ele pode ter uma boa expectativa? O que você acha? Estão falando na internet assim, olha só, ele já teve o não, agora ele está em busca da humilhação, né? Meu Deus! Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Como o Karime rememorou aí, tem um empréstimo de 600 milhões que foi solicitado pela Prefeitura de Manaus. A Câmara, na verdade, ela tem que dar autorização. O empréstimo vem do banco, nesse caso do Banco do Brasil, e foi rejeitado. O que acontece agora é que ele prometeu que terça-feira, também conhecida como amanhã, vai enviar para a Câmara aí um novo pedido. Esse novo pedido, ele tem que atender a algumas regras, porque senão ele nem vai para a pauta. Por exemplo, não pode mais ser o mesmo banco, a mesma instituição que vai fornecer aí esse valor. E, no caso, os vereadores que disseram não a esse empréstimo, a justificativa foi, não tinha nenhuma razão, não havia justificativa, não era dito onde que vai usar o dinheiro. Então, dessa vez, tem que fazer aí detalhadamente para onde vai o dinheiro e por outro banco. Então, tem que ver se vai corresponder aí a esses itens para que seja aprovado para ir para a pauta. Foi para a pauta, a briga já é outra batalha, agora é para aprovação. Tô vendo os vereadores de Manaus usando as redes sociais, aqueles mesmos que votaram contrário ao empréstimo, usando as redes sociais para reforçar isso, dizendo que vão votar contra. Naquele dia, o voto foi rejeitado, né? A maior parte deles foi rejeitada, mas também teve falta. No caso, precisaria de 28 votos para ser aprovado, porque foi por maioria absoluta, 2/3 da casa. E então precisaria necessariamente de 28 votos para que fosse aprovado. Ainda que os que faltaram e eram da base fossem e votassem a favor, não seria aprovado. Então é uma briga muito dura para o prefeito Davi Almeida vencer. A chance não é tão alta, não. Primeiro tem que ir para a pauta, depois tem que conseguir fazer com que os vereadores votem a favor. Outra coisa é que a base pode mudar de ideia diante da pressão popular. Então, mesmo aquele grupo que o prefeito já conquistou, que o prefeito já tem com ele, é a base, pode ser que vote diferente dessa vez, caso o assunto vá para a pauta, vá para a votação, né? E aí tem que ver como que vai tramitar na Câmara amanhã. Chega na Câmara, mas aí vai passar pelas comissões, vai ser em formato de urgência, não vai ser? Enfim, vou ficar de olho para acompanhar e trazer para cá. De qualquer maneira, o assunto está rendendo nas redes sociais há tempos e os vereadores estão se posicionando e muito pela pressão popular. Também há quem se posicione a favor do empréstimo, dizendo que, olha, vai deixar de ter investimento na cidade porque os vereadores estão dificultando aí que esse empréstimo aconteça. Então, continuar acompanhando e ver esses dois lados aí da força. Karime, Carlão. Brincão, só falando em empréstimo aí, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, vai ser discutida na Assembleia e na Câmara, é isso mesmo? Procede? Isso mesmo, a promessa é para essa semana, tanto na Câmara Municipal de Manaus, vereadores discutindo aí a Lei Orçamentária e também os deputados estaduais também vão começar a falar sobre LOA, né? Sim. LOA, que é um processo que desde o começo do ano é visto pela LD, primeiro PPA, né? Plano Plurianual, depois a gente transforma isso em Lei das Diretrizes Orçamentárias, que é visto mais ali no meio do ano, que fala o que mais ou menos vai vir na LOA, na Lei Orçamentária Anual, e agora a gente chega nesse momento, estamos chegando pertinho ali do fim do ano. Legal. Dezembro a LOA tem que ser aprovada, que fala como vai ser usado o dinheiro do Estado no ano que vem e da Prefeitura também no ano que vem. Conversei com alguns vereadores e com alguns deputados estaduais. Hoje não era um dia fácil de receber resposta. Em consideração, em dias normais também não é, porque são 41 vereadores, né? Não é um número pequeno para telefonar aí para todo mundo, mas até que responderam. E aí, a maioria ainda não teve muito acesso à LOA, né? Ela chegou tem pouco tempo, então ainda não sabe exatamente dizer onde vai colocar a emenda, onde vai propor alguma emenda, mas todos eles falam que
estão estudando a LOA e que querem sim apresentar mudanças. Lembrando que os vereadores, eles podem, chega para eles, né, o documento dizendo, vamos gastar assim, 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 e eles podem fazer propostas ali, discutir e aprovar. O vereador Bessa, ele já consegue ter uma direção aí melhor. Ele fala que ele pretende retirar dinheiro da Secretaria de Comunicação, propor retirar dinheiro da Secretaria de Comunicação e destinar para a Secretaria de Esporte e MMU e para a construção de um centro de atenção especializada para criança com transtorno do espectro autista. Aí tem que ver como é que isso vai ser discutido, se pode fazer essa retirada, enfim. Mas a discussão vai por aí, é bem interessante que a gente acompanhe como que pretendem alterar, como que pretendem aprovar, no fim das contas, a lei orçamentária anual, tanto da Prefeitura de Manaus quanto do Estado do Amazonas, né? Porque é diretamente relacionado com o nosso, com a nossa vida, para onde que vai o dinheiro, né? O nosso dia a dia tem um impacto. Nosso transporte, nossa saúde, nossa tudo segurança. Passa daí, exatamente, Carol. Exatamente. E a gente tem que ver que a pressão funciona, né, gente? Funciona. Há uma ideia de que não adianta falar sobre isso, mas o que eu tenho visto, que a gente tem conseguido testemunhar aqui, é que é justo ao contrário. As pessoas estão muito respondendo ao que é dito ali nas redes sociais. Os parlamentares estão de olho e estão sensíveis à pressão que acontece nas redes. É isso. Valeu. Vou ficar de olho e trago tudo pra você. Valeu, Cíntia. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Agora 6h56. 18 horas. 18 horas. Esporte. E agora nós vamos de giro esportivo. Cid Soares, olha só, em Brasil, né? Brasil e Argentina. Perdeu pra Colômbia. Perdeu para Venezuela, empatou, vai ganhar de quem? Vai ganhar da Argentina. Nossa. Bom, eu acho o seguinte, olha, vai ser um espetáculo, porque teremos casa cheia para esse encerramento da temporada da seleção. Provavelmente também o último jogo de Messi em território brasileiro. E os ingressos para o Brasil e Argentina amanhã, 8h30 da noite, no Maracanã, pela 6ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, esgotaram sábado passado. E depois da derrota, né, para a Colômbia, como você bem falou, 2 alterações foram feitas aí pelo treinador, porque eu acredito que possa realmente acontecer alguma coisa. Uma foi forçada por conta da lesão de Vinícius Júnior e a outra por opção técnica mesmo. Na lateral esquerda, Renan Lodge, titular durante os primeiros jogos de Diniz, dá lugar para Carlos Augusto, que recebeu as primeiras chances já na última data FIFA, entrando no segundo tempo. Já na vaga do Vini Júnior, estará Gabriel Jesus, que se recuperava de lesão e foi ausência nessa derrota aí para a Colômbia em Barranquilha. O atacante ainda não foi titular com o novo treinador. Vindo de 2 derrotas, a seleção ocupa aí o 5º lugar das eliminatórias com 7 pontos. Já a Argentina é a líder com 12. Isso é muito preocupante, mas vamos lá, né? A fé continua. Bom, e o Maracanã terá 3 jogos em 3 dias seguidos aí pela primeira vez desde a reforma. Teremos Brasil e Argentina amanhã. Na quarta-feira, Fluminense e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro. Na quinta tem Flamengo e Bragantino, que duelam no Brasileirão. E o motivo pela sequência é a realização de jogos do Flamengo e Fluminense atrasados do Brasileirão. E olha, nesse dia de consciência negra, o atacante do Real Madrid lançou aí uma campanha de combate ao racismo com outdoors e mídias espalhadas Brasil afora. Até em Nova York, com a frase racismo, não finja que não vê. Essa campanha abrange todas as capitais do Brasil e é apenas uma das séries de ações aí que já são conduzidas pelo jogador Vini Júnior, que trabalha para alterar a legislação espanhola e tipificar racismo e injúria racial como crime, para evitar que casos como os que ele passou repetidamente, né, em La Liga, não sigam tendo a impunidade com o desfecho. Bom, era o que tínhamos para hoje. Obrigada pelas informações, Cid Soares. Valeu, Cid Soares. 18 horas. Agora 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Câmara dos Deputados deve aprovar ainda neste ano o projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, um feriado nacional. O texto, agora bancado
pela bancada negra na casa já foi aprovado no Senado em 2022 e aguarda análise dos deputados federais. Vários estados do país, a exemplo do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso, celebram hoje o Dia da Consciência Negra como feriado. A bancada negra foi criada em novembro deste ano. O projeto inclui no regimento da Câmara o direito ao uso da palavra a um integrante da bancada nas comunicações de liderança no plenário por 5 minutos semanais. O grupo também passa a ter direito de participar de reuniões dos colégios de líderes com direito a voto. Atualmente há 31 deputados e deputadas federais que, pelo critério racial, se declaram pretos e pretas e 91 que se identificam com a cor parda. O número correspondente a aproximadamente 24% dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados. É sim uma bancada numérica e quantitativamente importante, que pode fazer uma grande diferença na luta pela igualdade racial no país. O futuro do Brasil depende dessas conquistas. 18 horas. Agora 7h01, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.